Os 72 Espíritos da Goetia. Goetia, ou Ars Goetia, refere-se a uma prática que inclui a invocação e evocação de anjos e demônios. Baseia-se na tradição judaico-cristã em que o rei de Israel, Salomão, fora agraciado pelos anjos com um sistema que lhe dava poder e controle sobre os principais demônios da terra e, consequentemente, a todos os espíritos menores governados por eles. Desta forma, o rei Salomão e, posteriormente, seus discípulos teriam toda espécie de poderes sobrenaturais, como invisibilidade, sabedoria sobre-humana e visões do passado e futuro. A arte goética, latim, provavelmente, a arte de uivar, geralmente chamado só de Goetia, ou Goecia, é ensinada na primeira parte das Clavículas de Salomão, um grimório do século XVII. Este primeiro capítulo é conhecido como Lemegeton Clavícula Salomonis ou a chave menor de Salomão e nele são descritos todos os 72 espíritos infernais assim como todo o sistema que supostamente havia sido usado pelo rei Salomão. Estes 72 espíritos são conhecidos como daimons, porém mesmo sendo em número de 72 espíritos eles possuem 76 selos de evocações e não 72 selos, pois 4 desses espíritos possuem 2 selos cada um e não apenas um como os demais. Baal, ou Baal, é o primeiro espírito da Goetia, é um rei que governa no leste, senhor da tempestade e da fecundidade. Seu nome vem da palavra Baal e significa dono, senhor. Este espírito fala atropeladamente e guarda o poder de torná-lo invisível. Ele reina sobre 66 legiões de espíritos infernais e manifesta-se sob variadas formas, às vezes como um homem, e às vezes de todas as formas possíveis de uma vez. O segundo espírito é um duque chamado Agrias, Agarus, ou Agares. Está sob a potência do leste e aparece na forma de um homem velho, montando em cima de um crocodilo e carregando um pássaro em cima de seu punho, no entanto revela-se suave na aparência. Ele tem o poder de percorrer rapidamente grandes distâncias e retornar quando requisitado. Ensina todas as línguas ou dialetos presentemente. Ele também destrói dignidades temporais e espirituais, e causa tremores sísmicos. Era da ordem das virtudes e comanda 31 legiões de espíritos. Vassago. É o terceiro espírito, um príncipe poderoso, sendo da mesma natureza que Agares. Possui uma boa natureza e sua função é declarar coisas passadas e futuras e descobrir todas as coisas escondidas ou perdidas. Comanda 26 legiões de espíritos. O quarto espírito é Samigina, ou Gaminim, um grande marquês. Aparece na forma de um cavalo ou de um burro pequeno, e toma ao pedido do mestre a aparência humana. Ele fala com uma voz rouca. Ele governa sobre 30 legiões inferiores. Ensinam todas as ciências liberais, ele transmite conhecimento sobre as almas que morreram no esquecimento. Outra grafia é Gamigno. Marbas, ou Barbas, é o quinto espírito da Goetia. É um grande presidente que se manifesta primeiramente sob a forma de um grande leão, mas mais tarde, no pedido do mestre, ele toma forma humana. Ele responde corretamente todas as perguntas sobre coisas escondidas ou secretas. Ele cura e causa doenças. Por outro lado, concede grande sabedoria e conhecimento em artes mecânicas, e pode mudar a forma dos homens. Ele governa 36 legiões dos espíritos. O sexto espírito é Valefor. Valefar.
ou Malivar. É um duque poderoso, e aparece na forma de um leão com cabeça de burro, gritando. É um espírito familiar bom, mas eventualmente rouba. Ele governa 10 legiões de espíritos. Seu selo é este, que deve ser preparado, sendo o espírito familiar ou não. O sétimo espírito é Amon. É um marquês de grande potência. Aparece como de um lobo com a cauda de uma serpente, vomitando flamas de fogo, mas no comando do mágico toma na forma de um homem com traços caninos e cabeça de um corvo, e também como um homem com cabeça de corvo ou coruja. Ele mostrará todas as coisas passadas e futuras. Ele reconcilia amizades entre amigos. Ele governa 40 legiões de espíritos. O oitavo espírito é Barbatus. É um grande duque, aparece quando o sol está em Sagitário, com 4 reis nobres e as suas companhias de tropas. Ele dá compreensão da língua do canto dos pássaros, e das vozes de outras criaturas, tais como o ladrar dos cães. Ele quebra encantamentos que os magistas arrogam sobre tesouros escondidos. É da ordem das virtudes, onde misteriosamente ele ainda permanece, e ele conhece todas as coisas passadas, e por vir, e concede amizades poderosas. Ele comanda 30 legiões de espíritos. O nono espírito nesta ordem é Paimon. Um grande rei, muito obediente a Lúcifer. Ele aparece na forma de um homem sentado em cima de um dromedário com uma coroa a mais gloriosa sobre a sua cabeça. É precedido por um séquito de espíritos, como homens com trombetas e símbolos, e toda sorte de instrumentos musicais. Ele possui uma poderosa voz, e fala jorrando palavras em tal número que o mágico não pode compreender a menos que o puder compelir a obedecer. Este espírito pode ensinar todas as artes e ciências, além de coisas secretas. Descobre qualquer coisa que esteja sobre a terra ou sob as águas, e o que a mente é, e onde ela se encontra, ou algum outro desejo que o magista queira saber. Ele concede títulos e confirma os mesmos. Ele concede bons familiares tanto como pode ensinar quaisquer artes. Deve ser esperado pelo Oeste. É da ordem das dominações. Chefia 200 legiões de espíritos, sendo parte deles da ordem dos anjos, e da outra das potestades. Agora se quiseres chamar Paimon sozinho, deverá lhe fazer alguma oferenda, e atende por meio de 2 reis chamados Labal e Abalim. E também por outros espíritos que sejam da ordem de potestades, junto com 25 legiões. E aqueles espíritos que lhes são sujeitos não estão sempre com ele a menos que o magista os obrigue a isto. O 10º espírito é Boer. Um grande presidente. Aparece como um Sagitário, quando o Sol está passando pela constelação respectiva. Ensina a filosofia, moral e natural, e a arte da lógica, e também as virtudes de todas as ervas e plantas. Ele remedia os destemperos no homem, e lhe concede bons espíritos familiares. Governa 50 legiões de espíritos. O 11º espírito em ordem é um grande e forte duque, chamado Guzion, ou Guzain. Aparece como um Xenopilus, Ciainophalus. Mostra todas as coisas, passadas, presentes, e futuras, e demonstra e responde quaisquer questões que o magista venha a formular. Ele concilia e reconcilia amizades, e honras e títulos. Governa sobre 40 legiões de espíritos. O 12º espírito é Citri, ou Bitru.
É um príncipe e manifesta-se no início com asas de grifo e cabeça de leopardo, mas após o comando do mestre e do exorcismo ele toma forma humana, até mesmo agradável. Ele inflama homens e mulheres em amor, e os obriga a mostrarem-se despidos se assim for desejado. Ele comanda 60 legiões de espíritos. O 13º espírito é chamado Belet, Bile, ou Bailet. É um rei poderoso e terrível. Ele parece um cavalo pálido cercado de trombetas e outros tipos dos instrumentos musicais. Tem no princípio uma aparência furiosa, mudá-lo, deve-se tomar de um bastão de avelã em sua mão, golpeando para os quartos sul e leste, traçando um triângulo, sem o círculo, e comanda-lo então obrigando pelo laço e cargo de espíritos que daqui por diante o acompanharão. E se ele não adentrar no triângulo, pelas ameaças, nem pelo recitar das ligações e os encantos, então se deve rendê-lo em obediência e obrigá-lo a vir, através do que é dito no exorcismo. Contudo deve recebê-lo gentilmente porque é um grande rei, e homenageá-lo, como se faz diante dos reis e dos príncipes. E com um anel de prata no dedo médio da mão esquerda mantida de encontro ao seu rosto, como eles fazem diante de Amaimon. Belet, causa todo tipo de amor que pode haver entre homens e mulheres. É da ordem das potências, e governa 85 legiões de espíritos. O 14º espírito é chamado Lerage, Leraie, ou Leraie. É um marquês de grande potência, mostrando-se qual um arqueiro de manto verde, e carregando uma funda e uma aljava. Ele causa grandes batalhas e disputas, e traz a putrefação pelo ferimento que é feito com as setas por arqueiros. Está sob os auspícios de Sagitário. Governa 30 legiões de espíritos. O 15º espírito em ordem é Eligus, Eligor, ou Abigor. Um grande duque, e se manifesta sob a forma de um cavaleiro gentil, carregando uma lança, uma insígnia, e uma serpente. Ele conhece coisas escondidas, e coisas que ainda não chegaram a acontecer, e sobre as guerras, e como os soldados se organizam. Ele causa o amor dos senhores e de pessoas de posição. Ele governa 60 legiões. Zepar. É um grande duque, e aparece aparelhado com armas antigas, como um soldado. Seu encargo é fazer com que as mulheres amem os homens e fiquem junto destes por amor. Ele também pode fazê-las estéril. Governa 26 legiões de espíritos inferiores. O 17º espírito é Botis. Um grande presidente, e um conde. Ele aparece primeiramente sob a forma de uma terrível víbora, e sob o comando do magista ele toma forma humana, tendo, contudo dentes enormes, chifres e portando uma espada afiada nas mãos. Ele revela todas as coisas passadas e futuras e reconcilia amigos e adversários. Comanda 60 legiões. O 18º espírito é Batem, ou Martin. É um duque poderoso e forte, e aparece como um homem alentado com a cauda de uma serpente, sentado em cima de um cavalo pardo. Conhece as virtudes das ervas e pedras preciosas, e pode transportar homens rapidamente de um país a outro. Ele chefia 30 legiões de espíritos. O 19º espírito é Salus, Salius, ou Zalius. É um duque grande e poderoso, e surge na forma de um galante equitador sobre um crocodilo, com uma coroa ducal em sua cabeça, e com um ar pacífico.
Ele causa o amor das mulheres aos homens, e dos homens às mulheres, governa 30 legiões de espíritos. O 20º espírito é Purson, um grande rei. Sua aparência é comumente a de um homem com a cara de um leão, carregando uma víbora cruel em sua mão, e montando em cima de um urso. Vem acompanhado ao som de trombetas. Conhece todas as coisas escondidas, e pode descobrir tesouros, e diz todas as coisas do passado, presente e futuro. Pode fazer exame de um corpo humano ou aéreo, e responder corretamente todas as coisas terrenas e divinas, e referentes à criação. Outorga bons espíritos familiares, e sob seu governo estão 22 legiões dos espíritos, em parte da ordem das virtudes e em parte da ordem dos tronos. O 21º espírito é Marax, ou Morax. É um conde e um grande presidente. Aparece como um búfalo enorme com cabeça humana. Seu trabalho é instruir os sábios em astronomia, e todas as ciências liberais restantes. Também pode fornecer bons familiares, conhece as virtudes das ervas e das pedras preciosas. Comanda 30 legiões de espíritos. O 22º espírito é Hipos, Hipis, Aipeus, ou Aiporor. É um conde, e um príncipe poderoso, e surge na forma de um anjo com cabeça do leão, com pé de ganso e cauda de lebre. Ele conhece todas as coisas que se dão em qualquer espaço de tempo. Ele torna os homens espirituosos e audazes. Comanda 36 legiões de espíritos. O 23º espírito é Aim, ou Aini. É um duque de grande poder. Ele aparece na forma de um homem de porte notável, mas com 3 cabeças, a primeira de uma serpente, a segunda como de um homem que tem 2 estrelas em sua testa, e a terceira como uma vitela. Ele viaja em uma víbora, carregando um ferrete em sua mão. Ele faz o homem espirituoso de todas as maneiras, e dá respostas verdadeiras sobre assuntos confidenciais. Comanda 26 legiões de espíritos. O 24º espírito é Naberius, Cerberus, Cerebus, ou Quereberus. É um marquês valoroso, e se mostra na forma de um enorme cão preto de 3 cabeças e com pés de pássaro. Agitado sobre o círculo, ele fala sobre todas as artes e ciências, mas especialmente da arte retórica. Ele restaura títulos e honrarias perdidas. Comanda 19 legiões de espíritos. O 25º espírito é Glacialabolas, Glacialabolas, Glaissa, Cacrinolas, ou Cassimolar. É um presidente e um conde poderoso, e revela-se na forma de um cão com asas como um grifo. Ministrando todas as artes e ciências em um instante, e causa derramamentos de sangue e insanidade. Ele ensina todas as coisas passadas e futuras. Se desejado, ele causa afeição. Tem o poder da invisibilidade. Comanda 36 legiões de espíritos. O 26º espírito é Buni, Bimi, ou Bim. É um forte duque, grande e poderoso. Ele aparece na forma de um dragão com 3 cabeças, uma como um cão, uma como um grifo, e uma como um homem. Ele fala com uma voz elevada e comedida. Ele altera o lugar onde estão os mortos, e faz os espíritos que estejam sob seu comando ascender acima dos sepulcros. Ele torna o homem rico, e o faz sábio e eloquente.
Ele responde corretamente qualquer coisa que lhe for requisitado, governa 30 legiões de espíritos. O 27º espírito é Ronob, ou Ronob. Aparece como um monstro. Ele ensina a arte da retórica e concede bons servidores, e dá o conhecimento dos dialetos, e favores de amigos ou inimigos. É um marquês e um grande conde, comanda 19 legiões. O 28º espírito em ordem, como Shlomo aponta, é nomeado Berit, Bofri, ou Bofi. É um duque poderoso, grande, e terrível. Ele possui outros 2 nomes que lhe foram dados em outras eras mais primitivas. Beali, ou Beal, e Bofri, ou Bolfri. Aparece na forma de um cavaleiro com roupa vermelha, montado um cavalo vermelho, e tem uma coroa do ouro na cabeça. Conhece o presente e o futuro. Tu empregarás uma joia para chamá-lo adiante, um anel, como foi dito a respeito de Belet. Tem o poder de tornar todos os metais em ouro. Pode conceder dignidades e honras, e pode confirmá-los ao homem segundo seu desejo. Ele fala fluente e sutilmente. Comanda 26 legiões de espíritos. O 29º espírito é Astaroth. Ele é um duque poderosíssimo, e aparece na forma de um anjo medonho, montado sobre a besta dragão do inferno, com uma víbora na mão direita. É sábio não se aproximar muito dele a fim de evitar o fedor deletério que ele exala. O magista deve apontar-lhe com o anel ao que estará protegido. Conhece todos os segredos da criação e responde questões sobre o passado, presente e futuro. Declarará prontamente a queda dos espíritos, se desejado, e a razão dela. Pode fazer os homens sábios em todas as ciências liberais. Reina sobre 40 legiões de espíritos. O 30º espírito é Forneus. Também chamado de Eureur. Um grande e poderoso marquês, e aparece na forma de uma besta marinha gigantesca. Ele ministra e torna os homens sábios em retórica. Ele torna os homens sábios e lhes ensina todas as línguas e dialetos. Ele torna os inimigos amáveis como amigos. Governa sobre 29 legiões constituídas em parte pelos tronos e em parte pelos anjos. O 31º espírito é Foras. É um presidente poderoso, e manifesta-se na forma de um homem forte. Pode dar ao conhecimento dos homens as virtudes das joias e ervas. Ele ensina as artes da lógica e todas as partes da ética. Se desejado, ele torna os homens invisíveis, concede longevidade e eloquência. Pode descobrir tesouros e recuperar as coisas perdidas. Reina sobre 29 legiões dos espíritos. Asmodeus, ou Asmodai. É o 32º espírito da Goetia. É um grande, forte e poderoso rei. Aparece com 3 cabeças, eventualmente a primeira é a de um búfalo, a segunda como um homem, e a terceira de um bode. Ele possui também a cauda de uma serpente, e de sua boca jorram flamas de fogo. Seus pés são como de um ganso. Ele senta-se sobre um dragão infernal, e traz uma bandeira em sua mão. Asmodai é o preferido de Amaimon, e acima dele não existe nenhum outro. Quando for convocá-lo deve-se proceder com muito cuidado, pois Amaimon tentará iludi-lo. Asmodai concede o anel das virtudes e ensina as artes aritméticas, astronomia, geometria e todos os ofícios manuais. Responde corretamente o que lhe seja requisitado.
torna também o Magista invisível e revela os lugares onde existem tesouros ocultos os quais ele guarda. Como Amaimon ele governa 72 legiões de espíritos inferiores. Asmadeva, ou Asmodai, ou Asmodeus. Foi o arquiteto, segundo a Cabala, do famoso Templo de Shlomo, ou Salomão. Esta lenda nos afirma que Asmodeus foi aprisionado em correntes mágicas por Shlomo e impelido, talvez ameaçado por este sábio a revelar um segredo desconhecido até então, a existência e fonte de um mineral que permitia riscar a madeira como o diamante risca o vidro. É por isso que está escrito que no templo de Shlomo não foi usado nenhum metal como pregos, serras etc. e ele teria sido feito unicamente através de um engenhoso jogo de peças encaixadas e firmadas umas nas outras. O 33º espírito é Gap, ou Goap. É um grande presidente e um poderoso príncipe. Ele aparece quando o Sol estiver nos signos do Sul, em uma forma humana, seguida de 4 grandes e poderosos reis, como se um guia para os conduzir. Seu trabalho é tornar os homens sensíveis ou ignorantes, como também fazê-los sábios em filosofia e ciências liberais. Pode causar o amor ou o ódio, também pode ensinar os ritos de consagração daquilo que está sob o poder de seu soberano Amaimon. Pode entregar familiares ao Magista, e sabe perfeitamente das coisas do passado, presente e futuro. Pode transportar homens de um reino a outro rapidamente, ao simples desejo do Magista. Governa 66 legiões da Ordem das Potestades. O 34º espírito é Furfur, ou Furtur. É um grande conde, muito poderoso, aparecendo na forma de um servo com uma cauda impetuosa. Nunca dirá a verdade senão compelido pelo triângulo. Assim sendo, ele tomará a forma angelical. Sua fala é potente. Também incitará o amor entre o homem e a mulher. Pode suscitar relâmpagos e trovões, explosões, e grandes tempestades. E responde todas as perguntas referentes ao segredo das coisas divinas caso seja comandado a fazê-lo. Governa 26 legiões de espíritos. O 35º espírito é Marchocias. É um grande marquês, muito poderoso, aparecendo primeiramente sob a forma de um lobo que tem as asas de grifon, e de uma serpente, regurgitando fogo de sua boca. Mas após um momento, ao comando do Magista toma a forma de um poderoso batedor. Era da ordem das dominações. Ele governa 30 legiões dos espíritos. Segundo Shlomo, após 1200 anos teve esperanças retornar até o 7º trono. Estolas, ou Stolos. É o 36º espírito da Goetia. Sendo um grande e poderoso príncipe, aparece na forma um poderoso corvo ante o Magista, posteriormente ele toma a aparência de um homem. Ensina a astronomia, a virtude das ervas e gemas preciosas. Governa 26 legiões. O 37º espírito é o Marquês. Fênix. Fênix. Ou Fênix. Aparece na forma de um pássaro de fogo com voz de criança, cantando amavelmente diante do Magista, que não deve considerar isso, mas obrigá-lo a tomar forma humana. Então ele falará e ensinará todas as maravilhas das ciências. É um inexcedível poeta. E estará disposto a executar seus desejos. Também teve chances de regressar ao 7º trono há 1200 anos, segundo o sábio Shlomo. Governa 20 legiões de espíritos.
O 38º espírito é Alfas, ou Alpas. É um grandioso conde, e aparece na forma de um pombo selvagem. Ele fala com voz potente. Seu ofício é construir torres, e fornecer guerreiros. Comanda 26 legiões de espíritos. O 39º espírito é Malpas, Maltas, ou Maltos. Aparece primeiro como um corvo, mas depois tomará a forma humana ao pedido do Magista, e fala com uma voz rouca. É um presidente perigoso e poderoso. Pode construir casas e torres elevadas, e pode trazer ao conhecimento do Magista os pensamentos dos inimigos. Pode fornecer bons familiares. Ele atende prontamente se houver algum sacrifício, mas deve-se ter cautela porque este é um espírito bastante traiçoeiro. Governa 40 legiões. O 40º espírito é o Conde Raum, Raim, ou Raim. Aparece primeiramente na forma de um corvo, mas após o comando do Magista ele toma a forma humana. Sua função é roubar tesouros, destruir cidades e honrarias dos homens, e dizer todas as coisas, do passado, presente e futuro, pode causar afeição entre amigos e inimigos. Governa 30 legiões. Focalor, Forcalor, ou Furcalor. É o 41º espírito da Goetia. É um duque poderoso e forte. Aparece na forma de um homem com cabeça de grifão. Seu ofício é assassinar homens, e afogá-los nas águas, e naufragar navios de guerra. Tem poder sobre os humores do mar, mas não ferirá nenhum homem ou coisa se for assim comandado pelo Magista. Também espera retornar ao 7º trono após 1000 anos. Governa 30 legiões. O 42º espírito é Vepar, Vefar, ou Separ. É um grande duque e aparece na forma de uma sereia. Seu ofício é governar as águas, e guiar navios de guerra. Ao pedido do Magista torna o mar tempestuoso ocultando os navios. Também aflige os homens com varíola e bexigas putrefatas causando fim à raça deles. Governa 29 legiões. O 43º espírito, como o rei Shlomo os comandou na Arca de Bronze, é chamado Sabnuk, Savnuk, Sabnash, Saburak, ou Salmak. É um marquês, poderoso, grande e forte, aparecendo na forma de um centurião armado, com cabeça de um leão, montando em um cavalo malhado. Seu ofício é construir torres, castelos e cidades elevadas, e equipá-los com armas de guerra, etc. Pode afligir os homens com a varíola. Ele empresta bons espíritos familiares ao Magista e comanda 50 legiões. O 44º espírito é Chax, Skosh, Chax, Chais, ou Chas. É um marquês que aparece na forma de uma grande pomba de fogo, falando com uma voz potente, contudo sutil. Seu ofício é esvair o entendimento ou inteligência de homens ou mulheres, e entrar em recintos fechados. Se comandado concede cavalos ao pedido do Magista, ou qualquer outra coisa, mas deve primeiramente ser comandado sob o triângulo, ou outro espírito haverá de iludir o Magista lhe narrando mentiras. Pode descobrir todas as coisas ocultas, desconhecidas aos maus espíritos. Eventualmente concede bons familiares. Governa 30 legiões. O 45º espírito é Vini, ou Vinia.
É um rei conde, e aparece na forma de um leão, montado em cima de um cavalo preto, enrodilhando uma víbora em sua mão. Sua função é descobrir coisas ocultas, bruxas, magos, e os segredos do presente, passado e futuro. Ao comando do magista construirá torres, erguerá paredes de pedra. Comanda 30 legiões. Bifrons. Bifrous. Ou, Bifroves. É o 46º espírito da Goetia. É um conde, e aparece na forma de um monstro, após um comando ele toma a aparência humana. Seu ofício é instruir os homens em geometria, astronomia e todas as ciências e artes, além de conhecimentos sobre as pedras preciosas e as ervas e madeiras. Ele tem o poder de transportar coisas inanimadas de um lugar para outro, também manifesta luzes de velas em cima das sepulturas. Comanda 6 legiões. O 47º espírito é Voal. O Voal. Ou Voval. É um duque, grande, poderoso e potente, e aparece primeiro na forma de um poderoso dromedário, mas após o comando do magista ele toma forma humana, ele fala a língua egípcia, mas não perfeitamente. Seu escritório deve obter o amor das mulheres, e os segredos do passado, presente e futuro. Ele também busca favores entre amigos e inimigos. Era da ordem das potestades. Governa 37 legiões. O 48º espírito é Agente. Agente. Egenita. Ou Agenita. É um presidente aparecendo na forma de búfalo alado e tomando forma humana ao comando do magista. Sua função é fazer homens sábios, e instruí-los em coisas sobre os mares e oceanos, também transmuta todos os metais ordinários em ouro e o vinho em água e vice-versa. Governa 33 legiões de espíritos. O 49º espírito é Crocel. Procel. Croquel. Ou Pucel. Ele aparece na forma de um anjo. É um duque grande e forte, falando misticamente sobre coisas ocultas. Ensina geometria e ciências liberais. Ao comando do magista, produzirá grande tormenta grande como o rumor de muitas águas, embora não haja nada. Conhece termas e banhos quentes. Estava da ordem de potestades, ou de potências, antes que da queda, como declarou ao rei Salomão. Governa 48 legiões. O 50º espírito é Furcas. É um cavaleiro, e aparece na forma de um homem velho sádico com barbas longas e chifres, montando um cavalo pardo malhado, com uma arma afiada em sua mão. Ensina as artes da filosofia, da astrologia, retórica, lógica, aromancia, e da piromancia, em todas as suas partes, perfeitamente. Comanda 20 legiões de espíritos. O 51º espírito é Balão. Balaão. Ou Balã. É um rei terrível, grande e poderoso. Ele aparece com 3 cabeças, a primeira é de um búfalo, a segunda é como aquele de um homem, a terceira é um bode. Ele possui a cauda de uma serpente, e olhos flamejantes. Ele viaja em cima de um urso furioso, e carrega um falcão em seu punho. Ele fala com voz rouca e adivinha o passado, etc. Ele pode tornar os homens invisíveis e também amáveis. Governa 40 legiões. O 52º espírito é Holossis. Holosser. Holossem. Alossis. Ou Holoem. Ele um duque, grande, poderoso, e forte, aparecendo montado sobre um grande cavalo,
qual um cavaleiro. Tem a aparência de um leão vermelho com olhos flamejantes. Seu discurso é rouco e muito extenso. Ensina astronomia e ciências liberais. Ele concede bons familiares, governa 36 legiões. O 53º espírito é Caim, ou Camil. É um grande presidente, e aparece na forma de uma ave, mas mais tarde toma forma de um homem que carrega em sua mão uma espada afiada. Ele demonstra suas respostas através de cinzas ardentes, ou carvões acesos em meio ao fogo. É um ótimo argumentador. Seu ofício é dar aos homens a compreensão do canto de todos os pássaros, do mugido dos bois, do ladrar dos cães, e todas as criaturas restantes, e também da voz das águas. Conhece e fala sobre o futuro. Era da ordem dos anjos, mas agora governa 30 legiões infernais. O 54º espírito é chamado Murmur, Murmus, ou Murmux. É um grande conde-duque, se manifesta como um guerreiro em cima de um grifão, com uma coroa ducal sobre sua cabeça. Seus ministros o precedem sob o som de trombetas. Seu ofício é ensinar perfeitamente a filosofia, e confinar almas falecidas para vir até o magista para responder 2 perguntas quaisquer conforme o desejo. Era parte da ordem dos tronos, e em parte dos anjos. Governa 30 legiões. O 55º espírito é Orobas. É um príncipe grande e poderoso, aparecendo no início como um cavalo, mas depois assume forma humana. Seu ofício é mostrar o passado, o presente e o futuro. Também distribui e confirma muitas honrarias e o favor dos amigos e dos inimigos. Responde corretamente acerca da criação e da divindade. Sendo bastante fiel ao magista, este não sofrerá nenhum mal de espírito algum. Governa 20 legiões. O 56º espírito é Gremori, Gomori, Gemori, ou Gamori. É um duque forte e poderoso, e aparece na forma de uma mulher muito bonita, com a coroa de uma duquesa amarrada sobre sua cintura, e montada sobre um grande camelo. Obtém o amor das mulheres novas e velhas e conhece o presente, o passado e o futuro. Comanda 26 legiões. O 57º espírito é Ozi, Ozu, ou Voza. É um presidente, e aparece como um leopardo, mas depois toma forma humana. Ensina ciências liberais, e conhece os segredos divinos, pode também mudar a forma do magista segundo a sua vontade. Governa 30 legiões de espíritos. O 58º espírito é M, ou Avnas. É um presidente, e aparece primeiramente na forma de uma chama flamejante e posteriormente assumindo forma humana, ensina a astrologia e todas as ciências liberais, concede bons espíritos familiares e descobre tesouros. Governa 36 legiões. O 59º espírito é Orias, ou Oriax. É um grande marquês, e aparece na forma de um leão, montando um belígero ginete, com cauda de uma serpente, e ele segura na mão direita um feixe de serpentes. Seu trabalho é ensinar as virtudes das estrelas, e sobre as casas dos planetas, e como compreender suas virtudes. Ele também transforma homens, e ele concede honrarias e dignidades, prelaturas, e confirma-as, também traz o favor dos amigos e inimigos. Governa 30 legiões. O 60º espírito é
Vápula, ou Náfula. É um grandioso duque, poderoso e forte, aparece na forma de um leão com asas de grifão. Seu ofício é tornar os homens exímios em quaisquer ofícios manuais, também na filosofia, e outras ciências. Governa 36 legiões de espíritos. O 61º espírito é Zagano, ou Zagão. É um rei e um grande presidente, aparecendo como um touro alado e depois, se requisitado, sob a forma humana. Torna os homens amáveis. Pode tornar o vinho na água, e o sangue no vinho, e vice-versa. Pode transmutar todos os metais em moeda corrente. Pode mesmo fazer tolos os sábios. Governa 33 legiões. O 62º espírito é Valak, Volak, Valak, Walak. É um presidente poderoso e grande, e aparece como uma criança com as asas do anjo, montando em um dragão de 2 cabeças. Sua função é descobrir tesouros ocultos e revelar víboras e esconderijos de ofídios que trará até o magista se desejado. Governa 38 legiões. O 63º espírito é Andras. É um marquês que aparece na forma de um anjo com a cabeça de um mocho extremamente negro, montando em cima de um lobo preto, e tem uma espada afiada e brilhante sobre os ombros. Sua função é semear discórdias. Caso o magista não tenha cautela, será imolado junto com seus companheiros ou assistentes. Comanda 30 legiões. O 64º espírito é Auris, Flaurus, Auras, ou Avris. É um grande duque, e aparece no início como um leopardo, poderoso, terrível e possante, mas após o comando do magista, ele toma a forma humana, com olhos flamejantes e impetuosos, e uma terrível fisionomia. Ele responde corretamente todas as coisas presentes, passadas e futuras. Mas se não for comandado no triângulo, enganará o magista fazendo-o confundir as marcas do tempo. Também versa sobre o plano da criação do mundo, e da divindade, e de como os outros espíritos caíram. Queima e destrói os inimigos do magista se este assim desejar. Também não será afligido por nenhum outro espírito de maneira alguma, governa 36 legiões. O 65º espírito é Andrealvos, ou Andriafus. É um marquês poderoso aparecendo primeiramente dentro na forma de um pavão, e fazendo muito barulho. Mas após um momento ele toma na forma humana. Pode ensinar a geometria perfeitamente. Ele torna os homens muito sutis nisso, e também em todas as coisas que pertencem à mensuração ou astronomia. Pode tornar um homem semelhante a um pássaro. Governa 30 legiões. O 66º espírito é Simeias, Simeries, Simeges, ou Quimaris. É um marquês, poderoso, grande, forte e prestigioso, aparecendo sobre um fogoso corcel negro, qual um valoroso guerreiro. Ele comanda todos os espíritos nas partes da África. Pode ensinar perfeitamente a gramática, lógica, retórica, e descobrir as coisas perdidas ou tesouros ocultos. Governa 20 legiões infernais. O 67º espírito é Andúcias, Andúzias, ou Anduquias. É um duque grande e forte, aparecendo no início como um unicórnio, mas ao pedido do magista ele muda na forma humana, soando trombetas,
e toda a maneira dos instrumentos musicais logo começam a ser ouvidos. Também pode inclinar e curvar árvore de acordo com o desejo do magista. Fornecem ótimos familiares e governa 29 legiões. O 68º espírito é Belial. É um rei poderoso e foi criado em seguida após Lúcifer. Ele aparece na forma de dois anjos formosos que se sentam em uma carruagem do fogo. Ele fala com uma voz graciosa, e logo declara que caiu indignamente, e que ocupava o posto que pertencia a Micael, e outros anjos do Éden. Sua função é distribuir cargos elevados e causar o favor dos amigos e inimigos. Ele concede espíritos familiares excelentes e reina sobre 50 legiões. Só responde corretamente às perguntas se o magista lhe oferecer algum sacrifício ou similar. Mas então ele tentará ludibriá-lo, a menos que seja obrigado por alguma potência divina. O 69º espírito é o Marquês de Carabia. Ele aparece na forma de uma estrela em um pentáculo no início, mas depois, ao comando do magista, toma afeições humanas. Pode descobrir as virtudes dos pássaros e gemas preciosas e pode fazer as moscas se tornarem semelhante a pássaros, cantando e bebendo água como pássaros verdadeiros. Governa 30 legiões. O 70º espírito é Seri, Sear ou Seir. É um príncipe poderoso sob a potência de Amaimon, rei do leste. Ele aparece na forma de um homem bonito, montando em cima de um cavalo alado. Sua função é ir e vir a fim de trazer abundância de coisas rapidamente. Percorre a terra num piscar de olhos. Relata sobre coisas perdidas, escondidas, tesouros etc. É de natureza boa e indiferente, sempre disposto a executar qualquer coisa que o magista deseje. Governa 26 legiões de espíritos. O 71º espírito é Dantalion ou Dantalian. É um duque grande e poderoso, aparecendo na forma de homem com fisionomias conhecidas, de vários homens e mulheres. Ele traz um livro em sua mão direita. Sua tarefa é ensinar todas as artes e algumas ciências, e declarar alguns conselhos secretos, transmitir o conhecimento dos pensamentos de todos os homens e mulheres e também como mudá-los. Pode causar o amor, e mostra a similitude de toda pessoa, revelando por meio de uma visão, ainda que esteja em qualquer parte do mundo. Ele governa 36 legiões. O 72º espírito em ordem é nomeado Andromalius. É um conde, grande e poderoso, aparecendo na forma de um homem que prende uma serpente grande em sua mão. Sua tarefa consiste em trazer os ladrões de volta assim como o produto dos furtos que este executou, assim como descobrir todos os indivíduos violentos e os traidores e puni-los e descobrir os tesouros ocultos. Ele governa 36 legiões dos espíritos.